Meus nobres, hoje em dia são centenas de animes novos surgindo toda hora. Eu, como grande guerreiro de temporada, sei muito bem. E talvez por causa desse exagero que a indústria comete, a gente tem sido presenteado ou amaldiçoado com vários animes horríveis, com histórias repetitivas, sem profundidade, e já tá na hora de se mudar, não é mesmo? E para solucionar esse grande problema da indústria atualmente, por que a gente não entra numa era de adaptação de jogos para animes? A gente trouxe aqui uma lista de 5 jogos que fariam ótimos animes e que com certeza fariam um sucesso imenso, dado a repercussão que esses jogos tiveram. Os últimos dois, inclusive, vocês nunca esperariam que estariam nessa lista. Então fiquem até o final para vocês saberem quais são esses dois jogos. Fica até o final mesmo, viu? Não vai pulando não. E para começar já com os dois pés, a gente vai falar de Chrono Trigger. Já faz tanto tempo que esse jogo saiu que talvez você nem tivesse pensado que ele estaria aqui nessa lista. Mas, justamente por ser uma lenda, um clássico, ele merece estar aqui nessa lista. Além de ser uma obra-prima que está guardada no coração de muita gente, inclusive a minha. Esse jogo ele tem tudo o que precisa para ser adaptado. Ele já é um jogo desenhado no formato de anime, inclusive pelo próprio mestre Akira Toriyama, que fez Dragon Ball também, assim como Dragon Quest. Além disso, os personagens todos, eles são todos únicos, com ótimos designs bem construídos e são super cativantes. O mundo é extremamente rico, a gente tem diversos tipos de ambiente, especialmente por causa da viagem no tempo. Então, a gente tem todos os elementos necessários para poder fazer uma obra rica e cativante. Essa é uma temática que está bem abandonada nos dias de hoje, que é a questão da viagem no tempo, e que esse jogo faz muito bem. Diferente de algumas obras, até dos filmes, que costumam fazer uma única viagem no tempo, e às vezes é até um evento específico, em Chrono Trigger, essa viagem é uma coisa constante e comum. Ela acontece o tempo todo, você tem o controle de viajar no tempo. Parando para pensar, é uma coisa que não tem muito por aí, né? E é muito bem feito, inclusive. A gente tem mistérios ali a serem desvendados, que no primeiro momento parece ser uma coisa e no final do jogo é completamente diferente. Mesmo parecendo um assunto clichê, eu tenho certeza que surpreenderia muita gente até hoje. E galera, não tem como falar de Chrono Trigger sem mencionar a soundtrack, as músicas incríveis que essa obra tem para nos proporcionar. Não à toa, o tema do Frog foi tocado na abertura da cerimônia da Olimpíada de Tóquio, para vocês verem o quão importante é a música de Chrono Trigger pro Japão e pro mundo como um todo. Fora que tudo isso conta com uma limitação do próprio videogame da época, que era o Super Nintendo. Hoje em dia a gente tem vários jogos com trilhas sonoras incríveis, orquestradas, feitas com a maior qualidade possível, coisa que não era possível naquela época. Então, se eles criarem um anime, eles têm a liberdade para fazer o que eles quiserem com essa trilha sonora, melhorar da maneira que eles pensarem, que eles imaginarem e trazer pra gente algo ainda melhor do que já nos foi mostrado. Chrono Trigger é uma obra que a gente só viu aqueles personagenzinhos pixelados, as músicas polifônicas, aqueles cenários parados, e nunca foi feito nenhuma espécie de restauração ou remake daquilo. Cara, ver isso num anime seria magnífico, porque você ia ver tudo aquilo ganhando vida de uma vez. Chrono Trigger seria uma revolução, com certeza. O nosso segundo jogo da lista seria Hades, que é um jogo bem recente, se eu não me engano lançou em 2020, 2019, mas que é um jogo que já conta com gráficos animados. Fora isso, já tem uma animação de lançamento do jogo e eles capricharam bastante. Então a gente acha que um anime ou até uma adaptação de série de Hades seria muito incrível para a obra como um todo. Até porque a história do jogo já é muito bem desenvolvida e pelo jogo ser roguelike, ou seja, quando você morre você revive e faz todo o caminho de novo, eles conseguiram fazer algo que nunca antes tinha sido feito nos roguelikes, que é adicionar novas interações toda vez que você revive. Imagina isso sendo animado, não necessariamente mostrando os Zagreus, que é o protagonista morrendo várias vezes, mas imagina animar todas essas possibilidades que o jogo nos apresenta. Mais uma vez, galera, a gente tá falando de um jogo indie, ou seja, que foi produzido por um estúdio novo, de poucas pessoas, sem muita verba, e que conseguiu revolucionar o mundo dos jogos mesmo assim. A profundidade que eles conseguiram atribuir ao jogo é impressionante. Como o Gabriel falou, toda vez que você interagia com algum personagem ou com o mundo, você tinha uma reação diferente. Isso tornava o mundo muito vivo. Apesar de ser o mundo dos mortos, parecia que todo mundo ali tinha uma vida. É estranho falar isso, né? Isso. Pra vocês terem noção, eu platinei esse jogo. E mesmo assim, se eu quiser entrar agora no jogo e jogar mais uma partidinha ali, ainda vai ter diálogo novo. Agora, é claro, não só o jogo foi bem feito, como todos os personagens e o universo, ele é inspirado e trabalhado em cima da mitologia grega, que por si só já é muito rica e cheia de temas para serem trabalhados. Por isso que também tem profundidade, né? Por ser um jogo indie, apesar de bem feito, ele tem limitações. Então, se a gente
gente conseguisse extrair isso para um bom estúdio de animação, conseguisse consolidar o jogo em episódios, seria muito bacana. E especialmente imaginando o seguinte, o objetivo do jogo é claro, ele quer sair daquele submundo e encontrar a própria mãe. Então a gente tem personagem, tem um objetivo claro, tem um universo a ser trabalhado, que são todos os níveis do Hades. Dá para ter uma variação bem legal assim de um episódio para outro. E ao longo da jornada, o nosso protagonista encontra diversos personagens diferentes, todos eles muito carismáticos. Alguns aliados, alguns são adversários, mas todos eles constroem essa atmosfera bem legal que seria fenomenal de ver animado. Fora que apesar de ser um roguelike e você poder jogar várias vezes, o jogo tem um final. Como o Samuel falou, ele tem uma história, ele conta a história. E mesmo depois de você encontrar a mãe dos Agreus, ainda tem história pra contar. E tem muita coisa até a história acabar. Então tem todo esse espaço pra um possível anime trabalhar. E especialmente agora, que ele já tem o Hades 2 anunciado, que eles já estão trabalhando no jogo, uma jogada de marketing sensacional que eles poderiam fazer é justamente fazer o anime antes do Hades 2 lançar. Infelizmente, acho que não dá tempo de fazer mais isso. Então esse item da lista vai ficar só no sonho por enquanto. E claro, galera, por mais que a gente seja fã de animes de longa duração que acompanham a gente por boa parte da nossa vida, é sempre bom também dar um descanso pra alma e poder assistir um anime que seja curto, porém bem feito, porque anime longo, se for pra ficar uma bosta, não adianta, né, cara? Essa é a vantagem de animes curtos, eles podem ser feitos com mais qualidade e com mais coerência, que talvez fosse o caso de Hades. Inclusive, galera, se você quer uma recomendação de animes que tem um final bom de verdade e que são curtos e completos, a gente já fez um vídeo aqui escolhendo só a nata numa listinha segura pra você assistir esses animes aí. Então, galera, vocês podem assistir essa lista ou acessando ela na descrição ou clicando no card que vai aparecer aqui do lado pra vocês agora. Nós temos certeza que vocês vão curtir, porque a gente deu uma pensadinha legal pra fazer essa lista pra vocês. E agora, indo para o terceiro jogo da lista, e esse eu acho que era o mais esperado, deve estar na thumb, que é o Zeldinha, o nosso querido e odiado assim de vez em quando por causa da Nintendo, né, e seus preços abusivos, mas que a gente sempre ama, que todos eles têm a oportunidade de estar aqui nessa lista. Não sei como é que não teve anime até hoje. Não dá pra entender, cara. Não faz sentido. Não mesmo. Vai sair o live action, tem adaptação de mangá, tem jogo de tabuleiro e anime. Nada. Não. Pensa bem, galera. Vamos fazer só uma reflexão aqui. Agora que Super Mario veio pras telonas e chegou arregaçando com a Disney, né? E também tirando aí do pedestal os filmes de heróis, que já tá bem saturado e a galera já não tá aguentando mais. A Nintendo tá finalmente começando a abrir seus cofres que estavam aí lacrados por muitos anos e dando uma chance pra essa nova mídia, que é o cinema. Nintendo, apesar de ser muito ciumenta das suas obras, ela gosta do Nintendo também, né? E ela tem o próprio Pokémon, que é um primo aí de Zelda, é da mesma companhia, e provou que dá muito certo você expandir a obra. É uma série que começou nos jogos, né, há muitos anos já, mas que hoje é a empresa na indústria de entretenimento mais rica que tem, cara. Porque tem os jogos de carta, tem bonecos, tem filmes, tem um monte de mídias e de merchants. Mas, primeiramente, começou com os animes adaptados dos jogos, o que foi o responsável pelo grande boom que atingiu o mundo inteiro e fez com que muitas crianças, especialmente, conhecessem o jogo. E tá aí, o resultado foi extremamente positivo. Por que não fazer isso com Zelda também? The Legend of Zelda já tá no panteão mundial dos jogos de qualidade. Só você vê em qualquer site de análise. Zelda provavelmente vai estar no top 10. Pelo menos uns 3 jogos do Zelda vão estar no top 10 jogos. Pega o Breath of the Wild, Ocarina e o Tears of the Kingdom. Pronto. Já tá no top 3 aí. O que obviamente cativa milhões de jogadores em todos os lugares do mundo. Eu, Samuel, somos exemplos. Eu joguei os Zeldas mais esquecidos de todos e sou fã. Apesar de que eu não joguei os novos. Tu vê, né? Você já jogou Phantom Hourglass e Spirit Tracks, 2 jogos de DS, eu joguei. Apesar de que eu sou meio Nutelão, porque eu tinha um DS, né? O cara que se chama Nutelão é guerreiro, das temporadas. Porque eu tinha um DS, então não tinha oportunidade, por exemplo, de jogar o Ocarina of Time Remaster que teve do 3DS. Nem que você tenha visto o gameplay, conhece os personagens épicos, cativantes, engraçados, os mistérios a serem resolvidos, os puzzles, os quebra-cabeças que tem em todo o jogo do Zelda, que é uma grande parte da gameplay. Todos esses elementos geram características intrínsecas ao Zelda que podem muito bem ser adaptadas para anime e fazer o maior sucesso de um anime virando mídia mundial. E não dá pra esquecer da riqueza, da infinidade de cenários magníficos que tem em Zelda. E, acima de tudo, talvez, eu sou suspeito em falar, mas as lendárias músicas de Zelda, que são, cara, acho que parte da vida de muita gente. São fenomenais. Tem uma série de estudos sobre a qualidade, a intenção dessas músicas. É fenomenal mesmo. Quem nunca quis ter uma ocarina só pra tocar as músicas de Zelda, deixa aí nos comentários. A gente começou o vídeo falando do excesso que a gente tem aí de Isekai, que eu não canso de falar, que tem a bosta de uma máquina de venda que... Puta merda, mano.
Eu vi isso aí, tá? Só pra testar que é ruim. E é ruim mesmo. Faz falta a gente ter um anime que seja puramente fantasia, no seu mais puro significado. Apesar de que nós tivemos aí um maravilhoso respiro, né? Que foi Sousou no Frieren. Que galera, tá episódio a episódio encantando a gente. É lindo. A gente fez um vídeo falando sobre isso, sem spoiler, então fica tranquilo. E a gente analisa cada ponto desse anime e explica por que ele é tão bom. Dá uma olhada também que a gente colocou no card e também deixou o link desse vídeo ali na descrição. Assiste aí porque a gente fez com muito carinho pra vocês, tá? E Zelda, assim como Sousou no Frieren, tem essa aura, tem esse universo já consolidado que pode trazer pra gente as mais maravilhosas histórias, como a gente estava acostumado a jogar no nosso DS, Super Nintendo, 3DS, Wii, Switch, emulador. Você aí, rei dos piratas, eu sei. Enfim, diante de tudo isso, o desafio mesmo seria escolher qual que seria o primeiro título de Zelda a ser adaptado para um anime. E aí, galera, o que vocês pensam? Quais jogos da franquia imensa de Zelda vocês prefeririam que houvesse adaptação de anime? Deixa nos comentários pra gente estar sabendo. Quero ver de verdade mesmo, é uma opinião sincera. O próximo da lista é um tanto inusitado, porque esse aqui pode não ser muito conhecido por muita gente pelo jogo em si, mas pelos memes, que é Ace Attorney. Objection! Então, para quebrar completamente o padrão que a gente veio estabelecendo até agora, a gente trouxe esse game que, de certa maneira, é ridículo pra lista. Ridículo que eu digo na sua própria maneira, porque ele consegue ser engraçado ao mesmo tempo que trabalha com mistérios muito interessantes por meio de um advogado que tá lá para resolver um caso no tribunal. Para dar uma pausa nas aventuras, nos Battle Shonens, nos Seinen, seria interessante ter uma série nova aí que fosse no formato episódico. Como o Gabriel falou, aparentemente é bem simples, mas ele consegue consolidar isso de forma bem engraçada com a comédia, com mistérios bem construídos pra gente poder tentar desvendar nós mesmos enquanto espectadores. E lembrando que é um jogo que já foi feito também no traço do anime. Então ele tem tudo que é necessário para ser adaptado também. Seria legal ter uma dessa aí em novas temporadas em breve. A adaptação perfeita seria fazer uma animação, trazendo toda essa comédia e todo esse mistério pra gente resolver juntamente com o advogado, como o Samuel disse, de maneira episódica. Então seria bem tranquilinho, analisar caso por caso, só que seria da mesma maneira muito engraçado ver um objection na tela. Tenho certeza que a galera no hype ia sair falando isso aí nos fóruns aí da vida, cara. Galerinha, objection, objection! E pra fechar com chave de ouro, talvez ninguém esperasse essa, a gente traz pra vocês Shadow of the Colossus. Falei extremamente errado. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, em português. Talvez seja difícil pra você imaginar uma adaptação dessa, mas é justamente por isso que a gente ousou em trazer isso aqui como último item, né não? Então Shadow of the Colossus inovou radicalmente o gênero, principalmente porque era uma adaptação de PlayStation 2, que fez um sucesso imenso e até recebeu uma adaptação para PlayStation 4, mas não era o que a gente esperava, porque todo mundo aqui tá esperando até hoje um segundo Shadow of the Colossus, mas até agora não lançou. E não tem como não se lembrar de Shadow of the Colossus sem lembrar do nosso querido protagonista do jogo, que é o que a gente controla o jogo inteiro, e o do seu fiel cavalo agro, que, pra quem sabe a história, cavalo, nosso eterno cavalo, melhor amigo do homem. O Shadow of the Colossus te coloca na pele desse personagem em busca de salvar a vida da sua amada, somente com uma espada mágica que a gente não sabe de onde veio, nem por que ele tá ali. E o interessante, num mundo onde não existe praticamente nenhuma vida, é inóspito, exceto pelos 16 colossos que vagam pelos cantos mais escondidos daquela terra. E o objetivo dele é justamente derrotar ou destruir esses colossos, sendo que ele não tem poder específico nenhum. E os bichos são gigantes de pedra e carne e pelo, são furries de pedra. Então, aparentemente, não teria muito espaço para se fazer um anime, correto? Objection. Vamos pensar aqui com a gente. São 16 colossos totalmente diferentes. Eles ficam em lugares muito distintos. Em desertos, lagos, né? Cavernas, florestas, no céu. A gente tem uma variedade imensa aí de cenários já e de estilos de batalhas diferentes. Mas, além das batalhas épicas do nosso personagem, a gente tem a sua jornada, que é como ele faz para encontrar esses colossos e o fato de que a cada vez que ele termina uma batalha, a gente vai entendendo um pouco mais daquele mundo, a gente vai enxergando as ruínas, aquele universo e vai entendendo aos poucos por que aquilo existe, por que aqueles colossos estão ali, por que o nosso protagonista está com aquela espada mágica. Isso tudo nos dá material para construir uma espécie de história que fosse cativante sem ficar te jogando e te explicando tudo de uma vez. Seria aquele tipo de história legal que você vai acompanhando simplesmente o fluxo das batalhas da jornada e conforme você observa o mundo, você observa as ações e as emoções do personagem, você vai conseguindo juntar as peças e montar o universo na sua
própria consciência. Você lembra da empolgação que dava quando você finalmente encontrava o ponto fraco do Colosso? Quando você fincava aquela espada, você via aquele sangue jorrando. Calma, eu não tô querendo parecer um pouco sádico não, mas é porque é um Colosso, você tinha que derrotar ele já tinha te matado várias vezes. Imagina ver nas telinhas tudo isso. É mais empolgante ainda porque na hora que fincava a espada no ponto fraco, saía petróleo, né? Riquinho no mundo que não tem ninguém, ó. Stonks. Fora que nessa hora que você fincava a espada, aquela música vinha com tudo pra te confirmar que você tava no caminho certo pra derrotar o Colosso. Não tem nada melhor, sinceramente. Considerando que são 16 Colossos, um anime produzido por um estúdio, digamos que aí o Ufotable, claro, a gente já tá colocando as nossas esperanças lá no alto. E o Ufotable, talvez uma mapa se estiver inspirada. Inclusive o próprio autor do jogo podia incluir algumas informações adicionais pra abalar os corações dos fãs nesse anime. Seria uma obra que não desperdiçaria nem um segundo, na verdade, da produção. A gente com certeza ia conseguir dar um sentido e coerência pra cada ação que tivesse acontecendo ali. E ao final da obra a gente não ia ficar com aquela sensação maçante. Pelo contrário, a gente ia estar com aquela saudade gostosa. Como assim? Não entendi. De ter visto um anime inesquecível. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Gostaram do vídeo? Vocês acham que isso aqui merece uma parte 2? É muito difícil conseguir fazer uma seleção só de 5 jogos que merecem um anime diante de toda uma gama riquíssima de jogos que a gente tem por aí. Mas a gente fez a nossa seleção agora baseado no que nós mais gostaríamos de ver por primeiro. Porém, eu tenho certeza que isso aqui merece uma parte 2. O que você acha? E não só isso, galera. Se vocês querem uma parte 2, sugiram também pra gente quais jogos vocês querem que a gente inclua nessa lista pra estar trazendo pra vocês. Verdade. A gente tem as nossas experiências com os jogos, mas a gente não consegue, obviamente, jogar todos os jogos do mundo e todos os jogos que merecem ser jogados. Se vocês têm algum jogo que pesa no seu coraçãozinho, deixa nos comentários que a gente vai dar atenção pra vocês e vai ver e adotar como sugestão pro próximo vídeo. E logicamente, né, se inscreve no canal, porque quando a gente lançar esse vídeo, se você tiver inscrito, o YouTube vai colocar lá nas suas recomendações pra você conferir, senão não adianta. E também, assim você vai estar ajudando a gente a finalmente alcançarmos os 1000 inscritos, que tá quase lá, galera. Falta muito pouquinho. Pessoal, obrigado mais uma vez de coração por assistir até o final. E obrigado também a vocês que já deram o seu like, já se inscreveram. Toda vez que isso acontece, a gente vê os números e a alegria aqui, galera, é sincera. Então, obrigado a você também. Muito obrigado mesmo. Nós esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima. É isso aí. Fui! Valeu!